Senado aprova projeto que autoriza governo brasileiro a taxar produtos dos Estados Unidos. E você vai ver também. Paraguai convoca embaixador brasileiro para explicar ação hacker de espionagem. Diabetes, pressão alta e depressão. Veja os tratamentos de doenças crônicas que mais serão afetados com a alta dos medicamentos. Vento forte derruba até caminhão no Rio Grande do Sul. E ainda, no Dia da Mentira, veja as contratações que nunca aconteceram no futebol brasileiro. É um atleta francês de Copa do Mundo. O Grêmio deve abrir negociações com o Griezmann. Esse é o nome para substituir o Suárez na próxima temporada. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha só, em reação a barreiras comerciais de Donald Trump, o Senado Federal Brasileiro aprovou um projeto de reciprocidade econômica. A proposta autoriza retaliações em resposta a tarifas a produtos brasileiros por outros países. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça o projeto que determina critérios para a aplicação da reciprocidade em caso de taxação a produtos brasileiros. A intenção do texto é contornar possíveis sobretaxas de outros países, em especial para produtos do setor do agronegócio. Como o texto tramitava em regime terminativo, não vai ser necessário passar pelo plenário do Senado e segue direto para a apreciação da Câmara dos Deputados. Em comum acordo, o projeto reuniu as alas ligadas ao governo federal e à oposição, já que conta também com o apoio da bancada ruralista. No fim da sessão, o presidente da comissão, senador Renan Calheiros, afirmou que irá se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pedir que o texto seja votado na casa ainda esta semana. O texto foi apresentado em abril de 2023, mas ganhou força neste ano. Após a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele definiu tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. E ainda ameaça anunciar outras taxações. O texto final apresentado nesta terça, da senadora Tereza Cristina, permitiu que o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior autorize a adoção de contramedidas que devem ser proporcionais ao impacto econômico causado pelas práticas protecionistas de outros países. E o governo do Paraguai anunciou hoje que convocou o embaixador do Brasil no país. O motivo é cobrar explicações sobre um suposto monitoramento da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência a Sistemas do governo paraguaio. O embaixador foi convocado após um funcionário da ABIN afirmar em um depoimento para a Polícia Federal que a gestão da ABIN teria mantido operações de invasões hackers a sistemas do governo do Paraguai e de autoridades envolvidas na usina de Itaipu, que pertence aos dois países. Atualmente, o Brasil está em negociação com o Paraguai para discutir as condições de comercialização de toda a energia gerada. Com o depoimento, o ministro de Indústria e Comércio paraguaio, Javier Jiménez Garcia de Zuniga, afirmou que as negociações foram suspensas até que a questão seja esclarecida pela ABIN. No depoimento, o funcionário afirmou que a suposta espionagem não era só na usina, mas também no Congresso e na presidência da República do país vizinho. Em nota, o governo Lula disse que quando soube da ação, em março de 2023, interrompeu imediatamente. Olha, e com o aumento no preço dos medicamentos que foi anunciado ontem, alguns pacientes que sofrem com doenças crônicas serão mais impactados. Veja agora alguns casos, como diabetes e pressão alta, entre outros.
O reajuste pode chegar a 5% nos preços dos remédios, de acordo com o produto procurado. Mas a boa notícia é que o Sindicato da Indústria Farmacêutica avalia que o impacto do reajuste pode demorar a chegar no bolso do consumidor. Segundo a instituição, a competição entre farmácias e estoques dos produtos são os fatores que contribuem para o reajuste médio seja abaixo do teto. Os produtos do primeiro nível terão um reajuste máximo de aproximadamente 5% para medicamentos com alta concorrência no mercado, como antidepressivos e antibióticos. Já no segundo nível, o aumento máximo será de 3,83% para antidiabéticos e hormônios, que possuem média concorrência. E, por fim, os medicamentos do terceiro nível, com reajuste de 2,6% para produtos com baixa concorrência, como, por exemplo, insulina e anti-inflamatórios. Medicamentos para doenças crônicas como hipertensão e diabetes, que são as mais comuns do país, têm boa parte dos remédios para tratamentos disponíveis na farmácia popular, de forma gratuita ou com desconto, mas quem precisar comprar vai ter que pagar mais caro. Em medicamentos para pressão alta, que estão no nível 1, já a diabetes está no nível 3, que é o menor reajuste. O problema maior são os medicamentos para combate à depressão, que atualmente atinge 11,3% da população brasileira. Eles não estão no programa de remédios gratuitos e fazem parte do maior nível de aumento. O valor máximo estabelecido pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos funcionará como um teto de aumento para todo o setor farmacêutico. Os preços não podem ser superiores aos valores publicados pela Câmara. E caso tiverem, o consumidor pode fazer a denúncia no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E olha só, a Justiça Federal suspendeu a resolução que autorizava os farmacêuticos a prescreverem remédios, isso sem receita médica. A decisão aconteceu após um pedido que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, que não concordava com a medida. Vamos conferir. A Justiça Federal suspendeu a resolução que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos. Isso inclui remédios que exigem receita médica. A decisão foi tomada após o Conselho Federal de Medicina entrar com uma ação judicial para anular a medida anunciada pelo Conselho Federal de Farmácia. A nova norma do Conselho havia sido publicada no Diário Oficial e passaria a valer neste mês. Nela, a prescrição de remédios que precisam de receita estaria restrita ao farmacêutico que possua o registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. A determinação gerou reações negativas por parte das associações médicas, que questionaram se os farmacêuticos estão capacitados para essa função. Eles alegaram que a atividade não faz parte do trabalho desses profissionais. O juiz responsável pela assinatura da resolução, a Alor Piacini, da 17ª Vara Federal Civil da Justiça, afirmou que o balcão da farmácia não é o local para se fazer diagnósticos e o tratamento de doenças, e que isso está sob pena do exercício ilegal da medicina. Além disso, ele determinou que o Conselho Federal de Farmácia divulgue a decisão. Caso contrário, está sob a pena de multa diária de R$100 mil. Olha, e um celular é roubado a cada 20 minutos no Rio de Janeiro. Os dados, melhor dizendo, foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. E o repórter Anderson Nascimento vai trazer agora os detalhes. O Instituto de Segurança Pública registrou o aumento de quase 10% no número de roubos no Rio em fevereiro deste ano. Somente os roubos de celulares subiram cerca de 20%. A área do Batalhão de São Gonçalo foi a que registrou o maior aumento no número de roubos, com um crescimento de 121%, totalizando 466 ocorrências. O número de roubos de veículos no estado aumentou quase 20%, com destaque para a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde o crescimento foi de 100%, e Jacarepaguá, na Zona Oeste, com um crescimento de 84%. Os roubos de rua, que incluem o roubo de celular, ataques a pedestres e os que acontecem dentro dos ônibus, aumentaram 6% no Rio. E o roubo de carga também teve um crescimento, totalizando 319 ocorrências. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, já foram mais de 2.000 casos no estado do Rio.
o que representa um roubo de celular a cada 20 minutos. E veja a seguir, vento forte derruba até caminhão no Rio Grande do Sul. E ainda, no dia da mentira, veja as contratações que nunca aconteceram no futebol brasileiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos, quase 49, pelo horário de Brasília. E olha só, o temporal também causou estragos, né? O temporal que atingiu aqui a capital paulista e a Grande São Paulo e fez estragos lá no Rio Grande do Sul. Um caminhão chegou a tombar por causa dos fortes ventos. Vamos conferir agora na reportagem da Bruna Cantalupe. Porto Alegre foi duramente castigada com ventos de até 110 km por hora e chuva torrencial. A falta de energia afetou o abastecimento de água e o trânsito ficou caótico devido à queda de árvores. O hospital de pronto-socorro também foi invadido pela água e uma carreta tombou na nova ponte do Guaíba. Um verdadeiro susto para quem passava por ali. E a situação ainda é mais grave em Canoas, onde mais de 250 residências foram danificadas. Além disso, 35 escolas e 5 postos de saúde também foram danificados. Em Eldorado do Sul, cerca de 450 casas foram atingidas. A prefeitura suspendeu as aulas na rede municipal. Além de Minas do Leão e a Nova Santa Rita, também aqui no estado foram registradas destruições, com casas destelhadas e vias obstruídas por postes e árvores caídos. A Defesa Civil está em alerta máximo, monitorando os estragos e prestando auxílio à população. A previsão é de novos temporais nos próximos dias. Por isso é fundamental que todos evitem áreas de riscos e se mantenham informados pelos canais oficiais. E o terremoto que atingiu Myanmar continua produzindo números chocantes. Mais de 2.700 pessoas morreram e 4.000 ficaram feridas. Nós vamos ver agora algumas imagens de resgate que podem ser considerados verdadeiros milagres, como, por exemplo, uma família que foi retirada dos escombros. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra as imagens do drama que uma família viveu no terremoto em Myanmar. Eles ficaram presos debaixo de escombros no vídeo. 2 adolescentes aparecem sentadas sob o concreto que se destruiu junto de uma idosa que está ensanguentada. Elas gritam por socorro e uma das meninas bate nos destroços para tentar chamar ajuda. As 3 foram resgatadas horas depois. Uma mulher de 63 anos também foi resgatada após passar 91 horas presa. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital. Além disso, em outros locais atingidos pelo terremoto, um menino, uma mulher grávida e sua filha de 5 anos também foram retirados dos escombros. A Organização Mundial da Saúde destacou que 3 hospitais foram destruídos e outros 22 ficaram danificados em Myanmar. As equipes de resgate ainda estão na busca de outras possíveis vítimas do terremoto. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. E, Caio, hoje tem estreia, né, de clubes brasileiros na primeira fase da Libertadores e também da Sul-Americana. Então fala pra gente, Caio, quem joga? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, a todos que nos assistem. Bom, vamos ver então os jogos de hoje. Bom, a gente começa falando da Libertadores. Isso porque o Fortaleza vai receber o atual campeão sul-americano, Racing da Argentina, na Arena Castelão. Os dois são os grandes favoritos do grupo e prometem uma boa briga pela primeira posição. A bola rola para essa partida às 21h30. Já pela Sul-Americana teremos a estreia de 3 brasileiros. Às 19 horas, o Cruzeiro entra em campo na Argentina contra o União de Santa Fé, clube de pouca expressão que atualmente está em penúltimo lugar no campeonato argentino. Já às 21h30, o Fluminense encara o Once Caldas, lá na Colômbia. E a partida coloca os dois favoritos do grupo frente a frente já na primeira partida. Lembrando que o Fluminense ainda segue sem técnico após a demissão do Mano Menezes
E para essa partida, quem deve comandar a equipe é o auxiliar, o Marcão. E para encerrar, também fora de casa, o Atlético Mineiro de Hulk e companhia vai até o Peru para enfrentar o Cienciano. O time peruano é o único do país que já foi campeão da Sul-Americana e hoje promete casa cheia contra o Galo. E assim como o Fluminense e Once Caldas, essa partida também vai acontecer às 21h30, Kleber. Olha, bons jogos, né? E Caio, lembrando, né, que hoje é dia 1º de abril, todo mundo sabe, é o dia da mentira. E o futebol também é cheio de fake news, né, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, você acreditaria que Drogba jogaria no Corinthians ou Anelka no Atlético Mineiro? Pois teve gente que acreditou nisso e olha, não era nem 1º de abril. Vamos ver agora algumas das maiores mentiras do futebol. 1º de abril é uma data mundialmente lembrada como o Dia da Mentira, onde as pessoas se divertem contando histórias ou fatos que não são verdadeiros. Para entrar nessa brincadeira, selecionamos um top 5 das principais mentiras sobre contratações que muitos torcedores acreditaram fielmente. Em 5º lugar, a gente começa com o retorno de Ronaldinho Gaúcho ao Grêmio. Quando todos achavam que ele voltaria ao tricolor gaúcho, o craque desembarcou no Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo. Na 4ª posição, Ronaldo Fenômeno no Flamengo. O maior camisa 9 de todos os tempos chegou a treinar no Mengão, recuperou de lesão, mas no fim acabou fechando com o Corinthians, deixando muito flamenguista na bronca. A 3ª posição já é mais recente, Griezmann no Grêmio. Eu vou anunciar aqui em primeira mão quem que o Grêmio vai trazer para o lugar do Suárez. Vou dar uma dica, Je parle François, bonjour, é um atleta francês de Copa do Mundo. O Grêmio deve abrir negociações com Griezmann. A declaração do jornalista repercutiu por todo o país e, claro, uma fake news foi motivo de muita zoação por parte dos colorados. A 2ª posição vem lá da França, ou melhor, não veio da França. Trata-se de Anelka no Atlético Mineiro. A situação se agravou porque o próprio presidente do Galo, naquela época, Alexandre Calil, postou em seu blog que Anelka estava fechado com o Galo, mas o acordo não desenrolou e a piada foi nacional. E em primeiro lugar não poderia ser outro, Drogba no Corinthians. O ano era 2017 e o Timão até havia enviado à Inglaterra um representante para fechar o acordo com o atacante. Até camisas do craque já estavam sendo comercializadas, mas o representante voltou sem o atacante e sem a assinatura, transformando todo o imbróglio em muita zoação. Bom, e vamos lembrar que o pai da mentira é o diabo, e essas mentiras aí deixou muita gente muito triste. Então, nós não estamos aconselhando a mentir. Kleber, eu fico por aqui. Um abraço. Tem razão, Caio. Não vale a pena mentir nem no futebol, nem em setor nenhum da vida. Muito obrigado aí pelas informações. Até amanhã, Caio. Até. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.